Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, trazendo com muita satisfação músicas de Bob Dylan. Eu agradeço muito aos likes, aos compartilhamentos, às inscrições, ativações de sininho, comentários. Deem bastante like, isso é muito importante. Curtam, compartilhem. Muito obrigado por esse apoio que que vem sendo dada aqui ao nosso canal, ao Bom Dia Bob Dylan. Muito bem, hoje nós vamos falar de uma música presente no álbum Under the Red Sky, que é esse aqui, Under the Red Sky. Nós temos aqui o Bob Dylan agachado no deserto de Mojave, na Califórnia, uma cidadezinha ao fundo, e mais ao fundo ainda uma cadeia de montanhas. Aqui o verso traz ele sentado numa escada, na frente de uma casinha bem típica americana, uma residência americana bem típica. E tem até, com detalhes, a gente vê aqui até uma bandeirinha americana num vaso de plantas. Bom, aqui nós vamos trazer, esse disco aqui gravado entre janeiro e março de 90 e foi lançado em setembro de 90, né? E a música que nós vamos trazer aqui é Born in Time. Bom, Born in Time, ela sobrou de Oh Mercy, que foi o álbum imediatamente anterior, que eu já falei aqui quando trouxe a maravilhosa Shooting Star, né? E na ocasião eu falei que foi um prenúncio de que Dylan estava voltando aos bons tempos, a sua fase áurea, porque esse disco aqui foi sensacional, ele é sensacional. E depois de um período de discos, álbuns assim, muito pouco, é, muito mal considerados, esse aqui, o O Mercy, veio de novo trazer a ascensão de Dylan, né? Parecia que ele voltava aos bons tempos e por conta disso o disco subsequente ficou ansiosamente aguardado. E o Under the Red Sky, embora o tempo tenha mostrado que é um disco também fantástico, mas ele está abaixo de O Mercy, quase que uma opinião geral. E isso acabou sendo bastante problemático, né? Porque é, as pessoas ficaram um pouco frustradas, não foi tão bom quanto esperavam, ou não acharam tão bom quanto esperavam, e o disco acabou amargando um 38º lugar nos Estados Unidos, e no Reino Unido, que sempre prestigia mais o Dylan, ele chegou a 13º, né? Mas o fato é que o O Mercy elevou muito as expectativas e isso acabou sendo prejudicial, né? Como o Bruce Springsteen disse, qualquer álbum dos anos 80 do Dylan, que foram destruídos, criticados pela crítica, qualquer um desses álbuns, se tivesse sido lançado por um novato, esse novato seria incensado, seria celebrado como o novo Bob Dylan. Mas como o sarrafo estava lá alto, né? Aí a crítica para Dylan também era muito mais contundente, né? Bom, o fato é que com essa opinião não tão boa com relação a esse álbum, o Dylan, que já nas gravações do álbum estava um tanto quanto sorumbático, um tanto quanto falava pouco com as pessoas, ele ficou mais chateado ainda e acabou ficando 7 anos sem gravar músicas, álbum de músicas inéditas, álbum com músicas inéditas. Só em 97 que ele voltou com o magistral Time Out of Mind. Mas nesse intervalo, o que ele fez foi lançar é, várias bootleg series, lançar álbuns de covers, que era até uma ideia que ele já alimentava há algum tempo, e muitos shows, né? A gente já vai falar sobre isso. Entre esses álbuns de covers, eu destaco aqui, quer dizer, são esses aqui, o Good As I've Been to You, de 92, que eu acho muito bom, e esse aqui que eu acho sensacional, World Gone Wrong. Esse aqui é de 93, o anterior é de 92. E passados 32 anos, eu continuo achando que World Gone Wrong, aliás, o mundo indo pior, né? Cada vez pior. Enfim, mas esse é assunto para outro dia, outro debate e não por mim. Enfim, nós temos então o
nesse intervalo, isso que aconteceu entre o Under the Red Sky e o Time Out of Mind. Esse álbum, Under the Red Sky, mesmo que não fosse pelas belas composições, que hoje, como eu falei, o disco, o tempo fez esse disco ser melhor considerado, né? Esse disco aqui, só pelas presenças, pela pleiade de superstars que o Dylan reuniu, já merecia uma vendagem muito melhor do que a que teve. Porque aqui, em diferentes faixas, claro, não é todo mundo numa faixa só. Em diferentes faixas, aqui nós temos Elton John, Steve Ray Vaughan, com o irmão dele, Jimmy Ray Vaughan, o George Harrison, o David Crosby. David Crosby é o que está fazendo o vocal de fundo na música que a gente vai escolher aqui para hoje, o Born in Time. O Slash, do Guns N' Roses, inclusive eles não se deram muito bem, Dylan e o Slash. Enfim, Al Kooper, muita gente fantástica foi reunida por Dylan aqui nesse álbum. Né? E o Dylan, então, isso acabou voltando a trazer uma certa instabilidade, eu diria emocional para o Dylan. Então ele redobrou as suas atenções para Never Ending Tour, a tour que nunca acaba, que eu já falei aqui também em outro vídeo, né? E ele redobrou suas atenções. Nessa época, ele acabava alternando shows sublimes com outros péssimos. Né? Então, foi um período de muita instabilidade de Bob Dylan. Enfim, felizmente isso passou. E o tempo, como eu disse, acabou revelando o ótimo valor desse álbum que a gente está analisando, ou que a gente está trazendo aqui hoje. Na época, o Dylan falou o seguinte: uma pessoa precisa fazer o que é seu destino fazer. E se você nasceu para se apresentar, como eu, precisa dar o seu máximo. Então, nunca largou o seu lado profissional, né? Sempre foi um cara extremamente profissional. Bom, então a gente já comentou bastante sobre o álbum em si, e a música, Born in Time, para alguns é uma declaração de amor, né, para a pessoa amada. Outros analistas, outros estudiosos, enxergam a música como uma homenagem, um tratamento do pai para com sua filha. Isso provavelmente porque esse álbum foi dedicado por Dylan para sua filha de 4 anos, né? A Gabrielle, que na época tinha 4 anos. Então muitos acham que por Dylan dedicasse o álbum à filha, isso seria um pai pensando na filha, digamos assim, né? Então, seja o que for, é uma belíssima música, uma balada deliciosa, como eu já falei com o David Crosby aí ao fundo, né? E a música também, mais uma música de Dylan que transmite a ideia de fugacidade do tempo e da vida. Dylan estava chegando aos 50 anos e certamente isso também começou a trazer a ele algumas reflexões. Bom, então, a versão que a gente vai ouvir, eu vou colocar aqui na descrição a versão de Under the Red Sky. Depois essa música foi colocada também nesse Bootleg Series aqui, volume 8, que na minha opinião, dos que eu tenho, é disparado o melhor de todos, Telltale Signs. Tem aqui uma versão com versos adicionais. Aliás, Dylan leva todo mundo no estúdio ao desespero, porque há minutos antes de gravar a música ele ainda está mexendo na letra, mexendo no arranjo. Isso leva todo mundo ao desespero, né, no estúdio. Mas enfim, eu vou colocar aqui a versão original, a versão do Bootleg Series e também uma maravilhosa versão, divina interpretação do grande Eric Clapton, que eu tive o prazer de assisti-lo também esse ano. Grande Eric Clapton, que é um notório intérprete de várias músicas de Dylan, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam essa música, curtam, compartilhem. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.